Mas antes de iniciar o estudo, eu quero lhe pedir um favor. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito na divulgação. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Não custa nada para você e ajuda muito na divulgação e para fazer com que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. E o nosso estudo de hoje se encontra no livro de Daniel, no capítulo 5, dando sequência aí aos estudos, né? Estudos muito bem elaborados, centrados na Bíblia, na mensagem do Evangelho, na palavra de Deus. Espero que você continue me acompanhando aí até o final dos estudos e também me acompanhando aí pelo YouTube, Alisson Dias, onde para cada áudio desse de 30 minutos também corresponde aí a um vídeo de no máximo 12 minutos resumido e que você pode compartilhar aí com os seus amigos. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do livro de Daniel. Então nós vamos começar aí fazendo uma leitura nos versículos 1 a 4. Versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo e que estava em Jerusalém, para que não bebessem neles os reis, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Muito bem. Aqui nós começamos falando de um rei, Belsazar. Até o estudo do capítulo 4 que nós estudamos, nós só vimos rei na Babilônia somente Nabucodonosor. E aqui nós vemos quem? Belsazar, né? Belsazar aqui nessa passagem é chamado de filho de Nabucodonosor, mas ele é filho de Nabonido, e que ele na verdade é neto de Nabucodonosor. Entre Nabucodonosor e Belsazar houveram muitas disputas pelo trono, se mataram muito aí, tiveram muitas contendas para assumir o trono até que Belsazar assume. E nessa época aqui é importante lembrar que a Babilônia ela estava sitiada, ela estava cercada por tropas dos impérios Medo e Persa, né? A Média e a Pérsia se uniram, cercaram Babilônia e estavam aí tentando invadir e tomar o poder, né? Ser aí a linha sucessória dos impérios antigos. Muito bem. E os medos e persas, o que eles fizeram? Eles simplesmente desviaram o curso do rio que passava por entre a cidade, trancaram as portas por fora e o povo ficou sem água e aos poucos sem comida, né? E o povo foi ficando debilitado. Essa era a tática aí militar antiga para dominar aí uma cidade, né? Deixava elas sem alimento, sem o necessário para a vida, e o povo ficava debilitado, depois estava muito mais fácil de conquistar. Enquanto lá fora, Dário, Ciro e o exército medo-persa cercava a cidade e tentava invadir, lá dentro o rei Belsazar fazia um grande banquete, né? Com certeza, dos lados de fora do palácio, dentro da cidade, os humildes aí, o povo, né, passava fome, né? Os plebeus passavam fome, enquanto o rei se banqueteava com seus amigos, né? Com os soldados, com os governadores, os capitães e tal. Nós vemos aí um rei que não se preocupava com a sua situação, que não se preocupava com a situação do povo, mas queria somente viver de status, de luxo, de prazeres, de coisas deste mundo. Muito bem. E o que acontece aqui? Ele, no versículo 3, diz assim, que eles trouxeram
os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. Lá em Jerusalém, nós sabemos que Nabucodonosor invadiu o templo quando ele levou cativo aí o povo de Jerusalém, o povo de Israel. E ele entrou lá e pegou aqueles utensílios. Eram jarras de ouro, copos, taças de ouro, de prata, que eram usados no cerimonial dos judeus, né, para adorar a Deus de Israel. E Nabucodonosor, apesar de ter tirado do templo esses materiais, ele colocou no templo do Deus dele. Mas Nabucodonosor teve respeito para com esses utensílios. E nós vemos aqui Belsazar, o que ele faz com esses utensílios? Ele simplesmente, né, ele zomba, faz uma zombaria muito grande com os utensílios da casa de Deus. Utensílios sagrados, consagrados para o serviço do Senhor, né? E ele faz tudo isso. Vale a pena lembrar também que essa festa não era só de comilança e de bebedeira. Era uma festa de orgia sexual desmedida, desacelerada, né? Uma orgia sem tamanho que eles praticavam ali, né? E zombaria a tudo que se tem respeito, né? Era uma festa horrível que estava acontecendo ali. E eles pegam esses utensílios da casa de Deus, né? E eles usam para dar louvor aos deuses, né? Feito de prata, de cobre, de ferro, de madeira, como diz no versículo 4, né? E não dão louvores ao Deus de Israel. Vale a pena lembrar que nos 4 primeiros capítulos, nós vimos aí o quanto o Deus de Israel fez ali naquela nação de Babilônia, né? Nosso Deus, ele fez muitas coisas lá. Nós vimos ele livrar os jovens da fornalha de fogo ardente. Nós vimos Deus dar a interpretação dos sonhos, né, do rei, da grande árvore, da grande estátua. E nós vimos Deus fazer grandes coisas ali na Babilônia, né? Então esse Belsazar, esse rei aqui, ele tinha visto, né? Ele tinha presenciado, tinha ouvido as histórias sobre o Deus de Israel, né? Mas ele zombou do Deus de Israel, né? Ele sabia, ele conhecia, toda a Babilônia nessa época conhecia o Deus de Israel pelos feitos, né, extraordinários que ele apresentou ali. Mas esse rei orgulhoso não deu glória aí ao Deus do céu, né? E agora ele vai ser surpreendido, né? E ele vai ficar atônito. Vamos ler. Versículos 5 a 9, na segunda leitura. Versículo 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os pensamentos o turbaram. As suas juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. Os seus governadores estavam sobressaltados. Tem muita gente aí, né, como o rei Belsazar, que vive zombando das coisas de Deus, né? Muitos, né? Até muitos crentes fazem isso. E nós vemos que quando Deus se manifestou aqui para Belsazar, acabou a graça, acabou a alegria desse rei, né? Acabou o seu prazer, né? A sua fortaleza,
né, que era tão poderosa, já não valia mais nada. Os seus soldados que estavam ao seu lado já não lhe ofereciam mais proteção. Seus amigos não lhe ofereceram conforto, né? E as suas mulheres não lhe ofereceram mais prazer. O seu dinheiro já não valia mais nada. Está aí. Quando o homem afronta a Deus, quando um homem se põe contrário à vontade de Deus, ele acaba aí enfiando os pés pelas mãos, né? Ele acaba se dando mal, porque o nosso Deus, ele tem que ser respeitado, né? O nosso Deus, ele tem que ser temido e ele tem que ser adorado. Isso é o mínimo que podemos fazer para ele. E esse rei aqui agora estava pálido, branco e com os joelhos batendo uns nos outros, porque ele viu dedos, apenas dedos, escrevendo uma escritura na parede. E ele queria saber qual era o significado daquela escritura, né? E mais uma vez, né, como nós já vimos tantas vezes, foram chamados aí os sábios da Babilônia, né, representando os sábios desse mundo, né? E não puderam conhecer a interpretação daquela escritura na parede, né? Então, acabou mesmo de uma vez a festa de Nabucodonosor. Muito bem, de Belsazar. Muito bem, vamos fazer aí a continuação. Versículos 10 a 12. Vamos ler. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: Ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Muito bem. A rainha, que era um pouquinho mais sensata do que esse rei aqui, ela se lembrou de Daniel, né? E Daniel, um servo de Deus fiel, rejeitou as comidas da Babilônia, ele se negou a prostrar-se diante da imagem, tantas outras coisas, né? Uma vida de retidão. Como ele foi lembrado, né? Muito bonito, né? Foi lembrado por ter um espírito excelente, né? Entendimento, interpretações de sonhos, de enigmas, né? Solvendo dúvidas, né? Então, essa é a memória que tinham sobre Daniel. Então, nós vemos aí o que, né? Como é que vale a pena servir a Deus, como é que vale a pena respeitar a Deus e a sua vontade, né? Ele foi lembrado de uma forma muito bonita. E o rei agora vai chamá-lo, né? Para que interprete aí o sonho. Vamos continuar aí a sequência dos versículos 13 a 16. O rei pedindo aí a Daniel que interprete o sonho. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem essa escritura, e me fizeram saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e me fazer a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terá cadeias de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então o rei aqui, né, pede arrego, vai lá chamar Daniel, né? E Daniel, é interessante, né?
que ele é sempre o último a ser chamado, né? Todas as vezes, sempre Daniel é o último, né? Parece que o homem ele tem sempre aí a vocação de procurar a Deus em último lugar na sua vida, né? Não que Daniel fosse um Deus, né? E não que Daniel tivesse o controle sobre Deus. Mas todos sabiam que Daniel era iluminado por Deus para dar as respostas, né, que o povo precisava. E Daniel, e o que ele oferece a Daniel? Ele oferece, vamos ver aqui, né, que vestirá Daniel de púrpura, terá cadeias, ou seja, terá colares de ouro no pescoço, e será o terceiro dominador no reino, né? Vai ficar só embaixo de um rei militar, de um governador militar ali, e do rei Belsazar e ele. E vamos ver aí o que Daniel acha dessa proposta. Versículos 18 até, né? Vamos ver aqui, 18 até o 23. Vamos ver o que Daniel fala. Ó rei, me enganei aqui. Versículo 17 até o 23. Vamos lá. Ó rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, a teu pai, o reino. Né? Não, versículo 17. Agora sim, consegui me localizar aqui. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe falarei sobre a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino, e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu, e soberba foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Muito interessante. O que ele lembra? Ele se lembra do ocorrido que nós estudamos semana passada, né? Sobre a loucura do rei Nabucodonosor, que nós falamos, né? Ele teve problemas mentais, né? E se tornou como se fosse aí um animal, né? Uma besta selvagem. E isso foi o que aconteceu aí com Nabucodonosor, por se exaltar, por se achar muito excelente, por achar que todo o seu reino foi constituído pelo poder das suas mãos, né? E isso aí você pode acompanhar no estudo passado. E Belsazar, né, como diz Daniel aqui no versículo 22, né, fala: e tu não humilhaste teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Você viu tudo o que aconteceu, você participou de tudo isso, você viu tudo que Deus fez aqui na Babilônia, e mesmo assim, né, não aí se preocupou, não deu glória e nem louvor a Deus, né? Esse é o seu pecado, né? E é por isso que você vai pagar. E agora, versículos 24 até o 31, né? Ele dá aí a interpretação dessa escrita na parede, né? Versículo 24, ele continua: então dele foi enviada aquela parte de mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu Mene, Mene, Tekel,
e Parsim, né? Isso estava escrito em hebraico, né? Na língua dos hebreus. Então Daniel, sendo hebreu, para ele foi fácil de interpretar. E a mensagem também sobre isto era muito clara, né? Vamos lá, versículo 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene contou o teu reino e o reino acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Muito bem. Pesado foi na balança o reino, né? Quer dizer, Deus mediu, Deus fez uma medida, uma medição aí no reino de Belsazar. E encontrou o quê? Encontrou maldade, injustiça, iniquidade, né? Deus age para mostrar quem ele é, né? Para mostrar que não se zomba de Deus, né? E ele diz, né? Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então ele falou, a partir de agora, o seu reino será dividido e dado aos medos e aos persas. Muito bem. Vale muito a pena lembrar, né? Do sonho da grande estátua de ouro, né? Que Daniel, né? Responde aí a Nabucodonosor, no capítulo 2, né? Daniel dá a interpretação da grande estátua, né? E nós vimos falar o quê, né? Que a estátua ela tinha uma cabeça de ouro, né? Ela tinha braços de prata e ela tinha o ventre e as coxas de bronze e tinha as canelas de ferro e os pés de ferro, né? Então vale a pena lembrar da interpretação aí do sonho do rei Nabucodonosor, né? Sobre a grande estátua, né? No versículo, vamos ver aqui no versículo 37, Daniel dá a interpretação, né? No capítulo 2, versículo 37, Daniel fala assim: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, e o poder, a força e a majestade, né? Então, fala-se que a cabeça de ouro do rei, que o rei sonhou, né, da estátua, era o reino de Babilônia. A cabeça de ouro era aí o reino de Babilônia. E os braços de prata e o peito de prata representavam aí o reinado medo-persa, né? Então nós vimos aí o quê? Que o reinado medo-persa, ele se acaba, né? Ele começa com a queda do reinado babilônio, né? No versículo 39. Diz assim, ó: E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, né? E esse reino aqui a quem Daniel se refere faz parte do peito de prata e os braços de prata. Então nós vemos aqui um reino unido pelo peito, mas são duas partes separadas, dois braços, né? Então é a junção da Média com a Pérsia, né? E Nabucodonosor, a cabeça de ouro, ele continuou ali, né, todo o seu reinado até o fim da sua vida. Mas nos anos aí de Belsazar, o reino foi tomado, né? Então, voltando lá em Daniel capítulo 5, versículo 28, fala: Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, acaba neste mesmo instante aí o reinado de Belsazar. Poderia ter reinado mais, né? Deus poderia ter deixado ele mais um tempo aí no trono, que era na cidade de Babilônia, que era a maior cidade da época, né? Do mundo naquela época. Era a maior potência mundial da sua época. Mas pela arrogância dele, ele teve aí o reino dividido,
versículo 29 a 31. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeira de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. E naquele mesmo dia, aí, o reino foi tomado de Belsazar, e Dário, o Medo, né, se assentou no trono à força e ele foi morto. Uma mensagem muito importante para os nossos dias, né? Não vivermos em orgias, não vivermos desperdiçando nossa vida com coisas desse mundo, né? Também vale a pena lembrar, né, que tudo isso aconteceu por ele não dar glória a Deus, por ele zombar, por ele blasfemar das coisas de Deus, né? Tudo isso aconteceu. Então nós vemos aí que o devido respeito a Deus, a devida reverência, né, ao seu nome, deve ser uma coisa aí guardada em nossos corações. E por causa disso ele perde aí o reinado. E esse é o último capítulo em que ainda, né, Nabucodonosor e a sucessão da sua família e Babilônia estão aí como grande império mundial, né? A cabeça de ouro agora é retirada, né, simbolicamente, e agora fazem parte agora os peitos e os braços de prata. O reinado Medo-Persa é que domina. E o reinado da Média-Pérsia, nós veremos aí na continuação dos estudos, que será um governo mundial, né, o terceiro grande império mundial. Primeiro foi Egito, né? É o quarto, na verdade. Egito, Assíria, Babilônia e Medo-Pérsia, né? Então, um grande império mundial. Espero que você continue acompanhando os estudos, né? E semana que vem nós vamos continuar os estudos aí no capítulo 6, um capítulo muito interessante, né? Daniel é jogado na cova dos leões. Obrigado.